Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Graça e paz do Senhor a todos vocês que estão aí conectados junto conosco. Eu sou o Érito Santana e você está no canal da Comunidade Cristã Boas Novas. E nós estamos muito empolgados com essa nova série, chama-se Encontros com Jesus. E por que nós estamos empolgados, Renan? Porque não tem como se encontrar verdadeiramente com Jesus e a sua vida não mudar. Então nós vamos trazer aqui vários personagens, várias pessoas que se encontraram com Jesus e tiveram as vidas transformadas. Claro que neste caminho também não só tem pessoas transformadas, como também tem aquelas que se encontraram com ele, meio que superficialmente e nada mudou, Então eu convido você a participar dessa jornada com a gente, Nós já falamos sobre Nicodemos, o Vitor trouxe sobre Nicodemos, eu trouxe da outra vez sobre a mulher do poço, a mulher samaritana, os endemoniados de Genezaré, e hoje nós vamos falar sobre um encontro duplo, na verdade, Vamos falar sobre os ladrões da cruz, aqueles dois caras que foram crucificados junto com Jesus. E nós vamos ver que eles tiveram encontro com Jesus ali numa situação, Renan? Não foi uma situação tão agradável, mas eles tiveram encontro com Jesus. E eu convido você a fazer parte desta família, porque a Comunidade Cristã Boas Novas é uma família. Então, todas as quintas-feiras nós estamos aqui às 20 horas, ou nós estamos trazendo um podcast com algum convidado diferente, ou trazemos alguns estudos. E como eu falei, o estudo da vez são os encontros com Jesus, baseados no livro do Timothy Keller, Muito legal também, o nome do livro é Encontros com Jesus, tá? Que eu vou te pedir agora? Adivinha, Vou te pedir que você se inscreva e toma cuidado, se você já é inscrito, infelizmente não dá para se inscrever duas vezes. E o que a gente percebeu? Algumas pessoas, acho que eles tentaram se inscrever de novo, e aí quando você vai se inscrever de novo e você já é inscrito, você, na verdade, se desinscreveu, Então você cancelou sua assinatura sem querer. Então, volta lá, dá uma olhadinha se aparece embaixo, assim, inscrito, tá? É muito importante que você esteja com a gente. Se você é inscrito, o YouTube já vai mandar para você quando começar uma transmissão, uma live ou um culto. O YouTube vai mandar para você e você já vai ser avisado, tá bom? E o que nós temos a certeza, uma coisa nós temos certeza aqui, que nós estamos trazendo para você ensinamentos que não são nossos, mas são da palavra de Deus, são ensinamentos genuínos e são ferramentas, porque você não foi chamado só para ouvir, você foi chamado para espalhar, você foi chamado para compartilhar. Então, fica gravado aqui na plataforma, Então, eu também sempre falo, pega um papel, uma caneta, eu sempre trago algum papel aqui, alguma coisa que eu possa rabiscar, para que vocês tenham esse estímulo visual, Então, escreva, ou você já deixa salvo na sua playlist. Quer falar de Jesus para alguém, não sabe, manda o vídeo, Às vezes você tem um pouco de vergonha ainda, manda o vídeo, depois você só conversa com a pessoa aquilo que foi discutido ali nesse vídeo. Então, nós temos diversos vídeos aqui, então nós contamos com você, beleza? E além de se inscrever, gente, curte o vídeo, Curte o vídeo, só apertar o joinha. E outra coisa que é bem sério, tá? Bem sério. E Renan, se não tiver hoje, você pode derrubar a live. Gente, é muito importante que você comente, que você escreva. Quando a gente fizer alguma pergunta, é importante que você escreva aqui. Ou um testemunho, ou algo que você viveu que é parecido, ou alguma coisa que você já ouviu antes, ou que você já leu na Bíblia, É muito importante que você interaja com a gente, Às vezes vocês chegam aí e ficam boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, aí vai embora, boa noite, boa noite. Não, é legal, claro, é muito bom, Vocês se cumprimentarem uns aos outros, mas é muito mais relevante que vocês escrevam, todos vocês aí. É muito importante que vocês coloquem algo que vá acrescentar, porque muitas pessoas, eu sou desses, não sei se o Renan é desse também, mas sempre que eu tô assistindo um vídeo aqui no YouTube, eu tô ouvindo o vídeo e rolando para baixo para ver os comentários. Você faz isso, Renan? Ele balançou a cabeça, disse que sim. Então é muito importante, porque além da pessoa ouvir a palavra aqui, ela vai ouvir, vai ler o seu comentário, Que é orgânico, sabe, que é genuíno. Então é muito importante que você escreva e responda qualquer pergunta que nós fizermos aqui, certo?
Então, conto com o seu comentário, beleza? E se eu conto mesmo agora, neste momento, você vai colocar um ok ou você vai colocar um joinha, tá bom? Se você não sabe pôr emoji, põe um ok, beleza? OK. E dá tudo certo. Bom, já falei demais. Hoje nós vamos falar então sobre os ladrões da cruz, aqueles homens que morreram ao lado de Jesus. Mas antes gostaria de orar com vocês para que o Espírito Santo nos trouxesse, né, entendimento da sua palavra. Não adianta eu aqui trazer um monte de coisa, um monte de dado, né? Quem faz a diferença nas nossas vidas é o Espírito Santo e ele fala através de nós e nos dá convencimento, né? E foi o Espírito Santo que inspirou homens a escrever a Bíblia, então, ou seja, o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Então, nada melhor do que pedir para que o autor explique para nós e dê entendimento aquilo que ele quis colocar nas Escrituras. Amém? Pai, muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade que nós temos aqui, de até os confins da terra, Senhor, falar a sua palavra, fornecer ferramenta para que seus filhos cresçam, para que seus filhos possam ser maduros, Senhor Jesus, e que nós possamos fazer diferença aqui na terra. Pai, Espírito Santo, nós te pedimos, nos dê entendimento da sua palavra, Pai. Que caia todo sofisma, toda mentira que contaram para nós, tudo aquilo que nós acreditamos que não era verdadeiro, Senhor, que possa cair por terra e que o seu Santo Espírito possa nos trazer entendimento da sua palavra a cada dia, no nome de Jesus. Amém. Agora eu vou desacelerar, prometo. Vamos lá, galera. Então eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia em Lucas 23, de 33 a 43, tá? Lucas 23, do 33 ao 43. Não sei se você está familiarizado com a Bíblia, mas os 4 primeiros livros do Novo Testamento são 4 evangelhos escritos por pessoas diferentes, inspirados pelo mesmo Espírito, mas por pessoas diferentes, e eles tinham objetivos diferentes e, como é que se diz? Eles escreveram para pessoas diferentes, né? O público-alvo deles eram diferentes. Então, por isso que você vai ver que alguns evangelhos têm uma coisa que o outro não tem, ou tem o mesmo acontecimento falados de outras formas, tá? Então, nós vamos ver agora de Lucas, né? Que é o Mateus, Marcos, Lucas. É o terceiro evangelho aí, tá? Lucas foi um médico, não foi discípulo de Jesus, né? Ele foi companheiro de Paulo. Ele é o médico amado lá de Paulo, né? Que cuidava das feridas. Tá? E ele escreveu o livro de Lucas e Atos também, que é uma continuação do livro de Lucas. Lembrando que nós temos aqui no canal, né? Editor, você que vai assistir aí, coloca aqui embaixo, aqui em cima, aqui em cima, né? Tem dá para colocar um linkzinho, tá? Com a playlist, beleza? Então, depois, não precisa ir agora. Depois, quando terminar, você pode acompanhar o estudo do livro de Atos. Mas vamos lá, tá? Então, Lucas 23, 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ou seja, o lugar que Jesus foi crucificado, o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. Um dado aqui que já mentiram para você, tá? Jesus não está com nenhum lencinho, não tem nada que cubra a nudez de Jesus, tá? Jesus foi crucificado totalmente nu e despido. E ali foi proposital, porque Deus queria provar que ele era um ser humano como qualquer outro, tá? Então, não tem... Eles tiram... Por isso que eles estão tirando sortes, ó, entre as roupas, porque eles arrancaram todas as roupas de Jesus, tá? A multidão observava e os líderes zombavam. Salvou os outros, salve a si mesmo, se é Cristo, o escolhido de Deus, diziam. Os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Uma tabuleta presa acima dele dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava: então você é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso repreendeu: você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembra-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Que coisa linda, né?
triste, né? A cena, se você pensar na cena, né, das pessoas zombando e caçoando de Jesus, mas você vê um homem aqui que se arrepende, né? Mas vamos lá. Vamos contextualizar quem eram esses ladrões. Gente, esses ladrões não eram ladrões de galinha, eles não eram ladrões de animais, tá? Porque o que está acontecendo aqui? Uma pena de morte, certo? Esses 3 homens, incluindo Jesus, eles estavam cumprindo uma pena de morte, né? Nos nossos dias seria uma cadeira elétrica, uma injeção letal, enfim, né? Aqui a crucificação não tinha como sair vivo, tá bom? E ela era feita, era assim, talvez fosse uma das piores mortes que alguém poderia ter. E então esses homens estavam sendo condenados, né? E para ser condenado a esse tipo de condenação, é porque eles tinham feito algo muito grave, tá? Então eles não eram só ladrões, eles eram criminosos, então poderiam ter cometido um latrocínio, né? Que é um roubo seguido de morte, né? Então com certeza eles mataram alguém, assassinaram alguém, tá? E por isso que eles estavam tendo essa pena, né? E a gente fica pensando às vezes, né? O que motiva um ladrão a fazer isso? Porque você que talvez foi vítima de um roubo, eu já fui vítima de um roubo. Eu já fui vítima de furto, que também não é nada agradável, né? Você chega num lugar, você para o carro lá, você voltou, o carro não tá mais lá, né? Você se sente invadido, você se sente que alguém tirou algo que é seu, né? Que você trabalhou para comprar. Mas acho que um assalto, ele é muito mais traumático, né? Uma vez, eu e uns amigos estavam saindo da faculdade, acho que uma sexta-feira à noite, e nós caminhávamos até a Celso Garcia, que é uma avenida aqui de São Paulo, para pegar o ônibus e 2 caras, né? Um tava desse lado da calçada, o outro tava desse aqui. Aí eu vi quando um deu sinal pro outro e os 2 nos fecharam aqui, né? Tava eu e mais 2 alunos, ó. Deus, eu e mais 2 colegas. E aí eles já mostraram uma arma e assim, não teve violência nem nada, mas é traumático, né? Porque toda vez que você vê alguém parecido ou com o mesmo movimento, você já fica ligado, né? Para que você não passe por isso de novo, tá? Então tem pessoas, claro, nós tivemos, né, há um pouco tempo atrás, um primo meu foi assassinado dessa forma, né? Foi um roubo seguido de morte e é muito traumático, certo? Então quem já passou por isso não gosta nem de ter uma sensação parecida, né? De tão traumático que é. E a gente fica pensando, o que leva uma pessoa a fazer isso? E porque assim, claro, é um crime muito pesado, né? Mas a gente fica pensando, o que motiva uma pessoa a fazer isso, né? Então, qual que é a mentalidade de um ladrão, né? Então, o que um ladrão acredita? Que a pessoa mais importante do mundo é ele. Um ladrão acredita que nada mais importa no mundo a não ser ele. Ou seja, eu quero um celular. Então, não importa que eu tenha que ferir alguém, não importa que eu tenha que prejudicar alguém. O importante é eu ter um celular. Eu quero ter um carro. Então não importa, né, se vai acontecer algo com alguém, eu quero ter acima de tudo. Então é uma coisa que a gente às vezes não para pensar. Então olhar para um assassino, claro, e a gente até julga, né? Fala, meu, como é que ele fez isso, tal? Esse cara tem que ir preso e não sei o quê. Só que muitas vezes nós temos esse tipo de comportamento. E nós só não fazemos porque nós ainda temos uma barreira moral. Porque, claro, se você assassinar alguém, você vai ser preso. Ou seria, né? Ou correto, né? Então, o que acontece, gente? Nós não fazemos muitas vezes porque nós temos uma barreira moral que nos impede. Então, por exemplo, nós, às vezes, nos colocamos como a pessoa mais importante do universo. Então, eu tô lá no meu carro, alguém me fechou, e aí eu penso assim, como alguém ousa me fechar neste trânsito? Tomara que ele se exploda. A Bíblia diz, Jesus diz que só de eu pensar eu cometi o delito ou o pecado, correto? Então, se eu pensei nisso, quem nunca olhou para um motoqueiro dando grau na moto e pensou assim, tomara que caia, né? Principalmente se ele fez alguma barbeiragem na sua frente. Então, olha só, nós muitas vezes desejamos algo ruim para alguém. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos nos colocando no mesmo lugar que esse cara fazia. Eu sou o top, eu sou o rei do universo, né? Vou lá pro do Titanic e grito, eu sou o rei do mundo. Quem é você, Renan, para me tirar do sério?
Quem é você? Como você ousa a cortar a minha fila aqui no mercado? Como você ousa, né? Então, muitas vezes, né, nós estamos tomando este mesmo comportamento. E o que segura você e a mim são barreiras morais, né? E se você é cristão, você já pensa, não, eu não posso cometer esse pecado, né? Ou então você pensa, se eu cometer, eu vou ser preso, só por isso que eu não vou fazer. Então toma cuidado, porque só de você pensar mal, só de você desejar o mal a alguém, para Jesus, para a Bíblia, é como se você já tivesse feito. Então toma cuidado, certo? Esse nosso eu, gente, é muito complicado, né? Então, isso acontece o quê? Nas filas de mercado, acontece no trânsito, acontece no futebol, né? Quem nunca xingou um juiz e desejou a morte dele quando ele roubou o seu time? Né? Mas, enfim, isso acontece diversas vezes. Então, tomem cuidado, certo? Para que nós não tenhamos essa mentalidade de um assassino, beleza? É isso. Então, onde a gente quer chegar aqui, gente? São dois ladrões, um está à direita, o outro está à esquerda. E eles estão no mesmo pé de igualdade. Porque às vezes a gente pode pensar, né? Porque assim, ali aconteceu salvação. Porque Jesus disse para ele, não foi, Renan? Falou assim, ó, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, Jesus prometeu que ele estaria salvo. Beleza? Jesus o salvou. Muitas vezes a gente olha para o evangelho e começa a pensar assim, mas Jesus só salva os pobres. Mas Jesus só salva as mulheres. Aí ele vem e salva as mulheres. Jesus só não salva ricos. Aí ele vai e salva um rico. Jesus não salvava os mestres da lei, porque eles eram cobras, né? Eram víboras. Mas teve alguns que foram salvos. Então, a Bíblia está recheada de pessoas, porque a salvação é para todo mundo. Mas, às vezes, nós colocamos padrões, sabe? Você pensa assim, nossa, aquele pastor... Você já estava assistindo um podcast com aquele pastor da Lagoinha, um loirinho. Eu não sei, acho que é André alguma coisa o nome dele. E ele tava no podcast do Vilela, e aí ele tava com um relógio, e alguém perguntou assim, é certo um pastor ter um relógio caro desse? Cara, se o cara trabalhou para aquilo, qual o problema, né? Então, às vezes a gente se pega nisso, né? Que só pode ser salvo quem tiver... cumprindo aquela expectativa que você colocou, certo? Então, só pobres são salvos, só miseráveis são salvos, e não é assim, né? A salvação veio para todos, ok? Só que aqui a gente não tem como, nesses dois homens, a gente não tem como falar, esse foi porque é assim, este foi porque é assado. Não, eles estavam no mesmo pé de igualdade, eles estavam sofrendo a mesma pena de morte e eles estavam pendurados no mesmo lugar. Correto? Então a gente não tem como dizer porque um foi e o outro não foi assim. Eles estavam no mesmo pé de igualdade, ok? Isso que a gente tem que pensar. Então, por que um foi salvo e o outro não foi? Por que um ladrão não acordou no paraíso com Jesus e o outro foi condenado? Certo? Eles tinham a mesma chance, eles tinham o mesmo, né? Como eu falei, eles estavam em igualdade, estavam equivalentes. Tá? E a gente vai descobrir agora, né, juntos aqui, né, meditando na palavra de Deus, por que pessoas que ouvem a mesma palavra, por que pessoas que estão juntas no mesmo culto por mais de anos, por que pessoas que se declararam filhas de Deus, algumas são salvas e outras não são? Por que há transformação na vida de uns e não há transformação na vida de outros? Jesus se encontrou com várias e várias pessoas, né? A Bíblia chama de multidões. Mas por que só alguns houve diferença? Por que só alguns deram frutos? E é isso que a gente vai ver, tá? Então, abra o seu coração, irmão, e venha com a gente, beleza? Então, pedir pro Renan mudar aqui a câmera, tá? Então, a gente vai escrever assim, ó. Atitudes que não encontram salvação. Tá? Atitudes que não encontram salvação. Então, a primeira delas, já deve ter ouvido em algum lugar, chama-se religiosidade. Tá? A religiosidade me impede de encontrar Cristo. A religiosidade me impede de ser salvo.
Você vai falar, não, Ayrton, mas você já falou que nós já somos salvos pela graça, que não há merecimento. Exatamente, nós falamos isso. Mas a religiosidade me tira do caminho da salvação. A gente vai entender por quê, tá? Então, se a gente voltar um pouquinho lá no 35, tá? 23, 35, eu vou ler de novo, tá? A multidão observava e os líderes zombavam. Salva os outros, salve-se a si mesmo. Se és o Cristo, escolhido de Deus, né? Diziam. Os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, né? Diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Então, qual que é essa mentalidade? Eu encaixoto Deus num lugar. Eu encaixoto Deus na minha cachola, na minha cabeça. Minha cabeça não é pequena, mas eu tenho certeza que ela não é maior que Deus. Isso é uma certeza. Então, toda vez que eu tento encaixotar Deus, eu acredito que eu consegui, né? Então, quais são as frases de que encaixota Deus? Nossa, não é possível que seja Deus fazendo isso, Renan. Muito estranho. Ou, Deus não faria isso aqui, não. Isso não é coisa de Deus, não. Como assim, né? Como ele mandou fogo lá em Sodoma e Gomorra? Isso não é coisa de Deus, né? E a gente pensa nisso, né? A gente coloca Deus como se fosse no nosso pensamento. E Deus deveria agir da forma que eu manipulei ele. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui prático. Eu acredito que se eu participar de todas as ceias, eu estou em comunhão com o corpo de Cristo. E aí, quando eu leio lá, né? Se você não se arrepender e tal, você comerá o corpo e o sangue de Cristo indignamente. E aí, eu começo a obedecer regras para que eu pudesse ser aceito nisso. Isso é religiosidade. Eu sempre falo do jogo, né? Então, eu acabo cumprindo regras para que eu possa fazer parte dessa salvação. Né? Falar, não, Deus mandou agora todos os homens da igreja usar um bigode. E se não usar bigode, não será salvo. Às vezes tem um voto individual. Às vezes, né, Deus pediu isso para mim, mas significa que pediu isso pro Renan? Então eu acabo fazendo uma regra. Então eu pego algo que Deus, né, tá até bíblico às vezes, né? Se você vai olhar lá, né, que Paulo falava das mulheres usar o véu, tal, não sei o quê. E aí muitas pessoas pegaram aquilo e transformaram como regra. Aí eu penso, não, se eu usar o véu, eu tô salvo. Se eu não usar, eu tô no inferno. E eu fico nessa dualidade de pensamento, nessa coisa do sou salvo ou não sou, mas eu tô fazendo isso, Deus, eu tô na sua igreja, eu trabalho, como? E olha, isso, e trabalhar aqui, eu e o Vitor já falamos sobre isso também, tem um vídeo que fala sobre trabalho na igreja, não é sinônimo de relacionamento com Deus, entendeu? Eu posso fazer muitas coisas, mas posso estar distante. E na Bíblia ele fala assim, né, você diz Senhor, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ele também fala assim, ó, o cara fala, mas eu curei teu nome, expulsei demônio, fiz um monte de coisa. E Jesus fala assim, ó, afasta-te de mim porque eu não conheço você. Entende? Então, para onde que a religiosidade nos leva, gente? A ter algo em troca. Qual que é o pensamento de um religioso? É isso aqui, ó. Ele é mau. Ele é mau. Ele não merece. Merece. Puna-o. Então, Renan tá vindo de Crocs pra igreja. Tá errado. O Renan tem uma tatuagem na perna. Tá errado. Deus, puna, manda fogo. Manda fogo. Entendeu? Então, esse olhar religioso me faz achar que eu sou melhor que os outros. E aí, quando eu me acho melhor que os outros, eu julgo e condeno. Que é o que os fariseus faziam. Mas hoje nós temos muitos fariseus dentro da igreja. Nossa, Renan, você viu a rede social do fulano de tal? Nossa, como ele pode dizer que é cristão? Ele vai pro inferno. Ou uma coisa que me incomoda muito, alguém famoso morre. Aí qual que é a pergunta? Será que ele foi salvo? Gente, isso é ele e Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Se eu não preguei pra ele, se eu não cuidei da vida dele, eu não tenho nada a ver com isso. O que você tem que fazer agora? Né? Pregar pra quem tá vivo. Sair desse estado de pasmaceira, de mornidão, e sair falando pra quem precisa.
Não adianta lamentar pela morte dos outros. Claro, a gente tem que lamentar, se entristecer, mas levanta dali e vai falar para os outros. Entende? Para quem tá vivo, ó, você tá vivo ainda. Existe um Deus que te ama, bora. Esse é o nosso, tem que ser o nosso pensamento. Mas um religioso não pensa assim. Um religioso também tem um relacionamento com Deus da seguinte forma. Parece que nós estamos vivendo, viu, Renan, num grande edifício. Qual que é o subsolo? Inferno. Qual que é o primeiro andar? A terra. E qual que é o segundo andar? O céu. Então o diabo está no subsolo, nós estamos no primeiro andar e Deus está no segundo andar. Correto? Então quando eu descubro algo que me faz chegar a acessar o segundo andar, aí este acesso, né, que muitas vezes pode ser alguma atitude, alguma coisa, alguma regra que eu acho que eu tenho que fazer para poder ter acesso a esse segundo andar, isso não é um relacionamento que Deus nos chama. Isso se chama religiosidade. Deus não está nisso. Deus não está na religiosidade. Deus não está nos rituais. Nossa, a gente tem que fazer desse jeitinho e tal. Gente, isso foi quebrado. Nós estamos na nova aliança. Nós temos um cordeiro que morreu e levou sobre si os nossos pecados. Então não tem mais essa coisa do ritual, e eu levanto meu copinho da ceia, e eu já passo a semana inteira pedindo perdão, como se eu não fosse pecar nunca mais, né? Né? Então, Deus não está no segundo andar. Sabe qual seria o certo da nossa relação com Deus? Então pensa no Maurício de Souza. Maurício de Souza criou quem? A Turma da Mônica. Certo? A Turma da Mônica só vai conhecer o Maurício de Souza se ele quiser revelar para eles, para essa turma, quem é ele. Correto? Então, nós estamos num papel de criaturas para com o Criador. Então ele não tá, porque assim, teve um astronauta russo que foi, né, e tava lá no espaço, e ele disse que olhou para a direita e olhou para a esquerda e viu a Terra azulzinha, mas uma coisa era certa, ele não viu Deus lá em cima. Então se ele não viu Deus, Deus não existe. E muitas vezes nós estamos nessa toada, nós estamos dessa forma, procurando um Deus que está acessível no andar de cima. Nós temos uma música, né? Tudo que eu quiser, né? O cara lá de cima vai me dar toda a coragem, olha só. Olha só. Então não é este relacionamento que nós temos com Deus. É de criador e criatura. E olha só, este criador quis fazer parte da história. Ele quis se revelar para nós. E de Gênesis a Apocalipse, você vê um criador querendo se revelar para suas criaturas, querendo se relacionar com as suas criaturas, que ele não chama de criaturas, ele chama de filhos. Entende? Então, o quanto Deus quer revelar dele para nós é o que nós vamos saber dele. Tem gente que fica lá, mas tem um livro lá, eu tenho que né, fazer uma meia-culpa aqui, porque eu já estive nesse lugar. Mas a Bíblia está incompleta, podia ter mais coisa da Bíblia, porque não explica muita coisa, e a gente fica assim, e podia explicar mais coisa da criação, a gente podia ter mais prova, né? Tem o livro lá qual é o nome do Enoque, e que não sei o quê, e eu fico nessa, gente, pelo amor de Deus, sai dessa vibe. Ele mostrou para nós aquilo que ele quis revelar para nós, tá? Então, através da Bíblia, ele se revela para nós, e através da criação, através do nosso dia a dia, ele se revela. Entende? Então, nós, como criaturas, temos que procurar a revelação de Deus. Beleza? Mas, lembrando, então a religiosidade me afasta de Deus, ok? Porque eu encaixoto Deus nessa caixinha e eu acho que ele não pode. Outra coisa que a gente encaixota, mas na CCBN... É aqui, isso, Deus só tá aqui, tá? Deus não tá lá na África, Deus não tá na igreja da esquina porque eles gritam mais alto, Deus não tá na outra igreja porque eles só oram. Não, galera, o Espírito Santo tá em todo lugar, né? É melhor para que eu vá, Jesus fala, né? É melhor que eu vá para que ele venha e ele estará em todos os lugares, agindo em todos os lugares. Então a gente encaixota, né? Quase que é uma bolha, cria uma bolha assim. Sai da bolha, gente, fura essa bolha, certo? Bom, e é isso. Então, qual é a nossa relação com Deus? Nossa relação deve ser
Criador e criatura. Segunda atitude, tá? Que não encontra a salvação, tá? Então, lembrando do ladrão, vamos lembrar do ladrão da cruz agora, né? O ladrão número 1, certo? Então, é o que fala primeiro, que tem a primeira fala, por isso que ele é o número 1, beleza? Então, é a libertinagem. Libertinagem. E aí, ó, você vai fazer esse exercício, ó. É tipo assim, se você é Deus, me prova fazendo algo pra mim. Me tira dessa situação. Cura a minha sogra. Salva o meu casamento. Se você é Deus, faz alguma coisa. E aí eu vou acreditar que você é Deus. Então a libertinagem me faz ter esse tipo de atitude, que foi o que o primeiro ladrão teve, né? Se você é Deus, desce da cruz e nos salva. Então prova para mim que você é Deus. Então alguém que está nesse tipo de atitude, né? É como se ele pensasse assim, ó. Eu até gostaria que você escrevesse isso e completasse aí na sua casa, beleza? Ó, se você é Deus, né? Que é importante o me, né? Que é importante do me aqui é algo para mim, beleza? Se você é Deus, me alguma coisa. Entende? Então eu uso Deus, né, como meio para encontrar um fim. Sendo que Deus é a finalidade da nossa vida. É através dele e por ele que são todas as coisas. Então, quem tem esse tipo de atitude, se é Deus, então o Senhor me salva, o Senhor me cura, o Senhor me ajuda a passar naquele vestibular. Se o Senhor é Deus, me ajuda, me prova, me ajudando a passar naquele concurso. Me ajuda a comprar uma casa própria, porque eu tô aqui né? Como assim, né? O ímpio tem a casa, tem carro, e eu que sou seu filho não tenho nada, Deus. Que negócio é esse? Certo? Então, esse tipo de atitude, né? Qual que é o pensamento dele, né? Ó, é tipo assim, ó. Vou colocar em vermelho. Não. Não, coloquei errado. Eu não sou. Eu mereço. Me premie. Certo? Tipo, não sou tão mal assim. Deus, eu não sou tão mal assim, né? Eu não sou tão ruim, ó. Eu não sou tão ruim. Né? Eu mereço, Deus, eu mereço. Estou na sua casa. Nossa, eu vou nos cultos, eu faço vigília, eu vou no monte, eu coloco louvor todos os dias na minha casa. Eu não mereço, não sou tão mal assim, né? Então olha pra mim, Deus, né? Então, e por eu não ser tão mal assim, eu mereço algo, eu mereço um favor de ti, né? Me dá um prêmio, eu preciso disso. Pra eu ver que o Senhor é Deus mesmo. Então é esse pensamento. Foi o que o ladrão 1 fez, certo? Então, às vezes a gente está usando Deus para isso, sabe? Ó, Deus, me mostra isso aqui, aí eu prometo que eu vou... Eu prometo, tá? Se eu fizer isso aqui que eu tô pedindo, né? Eu prometo que eu vou ser seu filho de verdade, assim, sabe? Eu prometo que eu vou ter um relacionamento. E não é assim que Deus nos chama, tá? E é por isso que não houve salvação para esse ladrão. Porque mesmo na cruz, ele não reconheceu quem ele era. Mesmo na cruz, ele não entendeu o que aconteceu, ele não conseguiu olhar para Jesus, né? Ele não conseguiu ver que ele era o Deus, o autor e consumador. Ele não conseguiu olhar para Jesus e ver salvação ali. E ó, para você se ver, né? O mundo nos manda, né? Olhe para dentro de si, se reconheça, né? Não. A primeira coisa que a gente tem que olhar é para Jesus. Quando eu olho para Jesus e sei quem ele é, eu passo a entender quem eu sou, porque a minha identidade está ligado em Jesus, né? Paulo vai dizer que a minha mente é moldada à mente de Cristo. Então, para minha mente ser moldada dele,
É como se eu tivesse essa garrafa aqui. Eu quisesse, né, reconstruir essa garrafa. Eu consigo reconstruir essa garrafa olhando para a caneta? Não. Então, o meu modelo é Jesus. Ele vem primeiro, certo? Então, ele é o meu modelo. Então, a partir de Jesus, eu descubro quem eu sou. Talvez você esteja numa crise de identidade. Talvez você não saiba quem você é ainda. Talvez você esteja passando por problemas, né, de identidade ou de depressão. Mas você só vai saber quem você é olhando para Cristo. Olha para ele, certo? Beleza. Então, Wellington, você falou assim, quais são as atitudes que não encontram salvação? Então, a primeira é religiosidade, certo? Que aí eu condeno o outro, né? Eu acho que eu tô top e condeno o outro. E segundo é a libertinagem. Tá, uma outra coisa da libertinagem, tá, gente? Que Deus, às vezes as pessoas pegam essa passagem da Bíblia e falam assim, não é melhor a gente curtir a vida doidada e no final da vida a gente olha para Jesus e fala, Jesus me perdoa e eu vou pro céu? Do que eu ficar enfurnado numa igreja, cantando com pessoas, tendo que misturar a vida, né? Tendo que eu abrir mão do meu tempo, né? E aí, não é mais fácil eu só fazer isso no fim da vida? Eu vou te falar uma coisa. O ladrão, né? Ele teve esse contato no final. Se você tem um contato hoje com Jesus e larga ele, é outra história. Claro, ele vai sempre te amar. Ele não ama o que você faz, mas ama você. Se você se arrepender, é claro que ele vai continuar te amando. Mas, o que eu quero dizer é que não vale mais viver uma vida cheia e abundante e fazer aquilo que Deus te chamou para você fazer? Esse cara, infelizmente, ele deixou esse exemplo, né? Ele alcançou a salvação e glória a Deus por isso. Né? E através do que aconteceu aqui, nós estamos discutindo disso e outras pessoas são salvas. Mas não é melhor ser instrumento de Deus para que outras pessoas sejam salvas? A Bíblia fala sobre galardão, né? Você quer passar por baixo da porta? Não é verdade? Ninguém vai passar por baixo da porta, tá, gente? Mas lá no céu vão existir galardões, né? E Deus vai olhar para você e falar, olha, meu filho, você cumpriu o propósito que eu te chamei. Então, que você seja essa pessoa ao qual Deus te chamou para ser. Beleza? Então, não compensa, né? Então, você jovem aí, ou você, né, mais velho, tava pensando aí em curtir a vida doidada e só voltar para Jesus no final, não vale a pena, gente. Porque a vida sem Cristo é uma vida vazia. Beleza? E aí, a gente vai agora, então, qual que é, então, né? Quais são as atitudes que encontram salvação. Atitudes que encontram salvação. Então, nós vamos olhar agora para o ladrão número 2. Ele é o número 2 porque ele fala depois, tá, gente? Então, ele é Dimas, né? O ladrão da cruz. O primeiro vida louca da Bíblia, né? O ZL, primeiro ZL da Bíblia. E aí, vamos ler o que acontece aqui, né? No 41, ele vai dizer assim, ó, nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse, né? Jesus, lembre-se de mim quando vier ao seu reino. E aí Jesus respondeu, eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Né? Então, o que esse ladrão, o que este homem, o que ele creu? Na religiosidade, ele buscou religiosidade? A libertinagem, ele continuou zombando de Jesus, ele continuou desafiando Jesus a fazer alguma coisa? Não, ele creu no evangelho. E o que é o evangelho, gente? É a boa notícia, né? Então, quer melhor notícia que essa? Ó, você tem você ganhou algo muito precioso, mas fica tranquilo, tá? Você não precisa lutar por ele, você não precisa fazer esforço para ganhar isso. Eu estou te dando. Então, essa é a boa notícia, né? Você ganhou isso de graça de Jesus, através do seu sacrifício na cruz. Então, Dimas creu no
evangelho. E como que é a frase do evangelho, gente? Eu sou mal. Eu sou mal. Eu não mereço. Mas me premi. Eu sou mal. Eu não mereço, porque eu sou pecador. Eu falho. Eu falho com as pessoas. Eu falho com Deus. Mas Deus tem misericórdia de mim. Se eu possa transformar a minha vida, para que eu possa ser como o Senhor é, né? Então, o prêmio não é baseado em quem eu sou, mas em quem Ele é. Lembra que nós estávamos falando? Então, eu encontro quem eu sou olhando para Jesus. Ricardo veio aqui no podcast e ele disse assim que essa frase de Jesus da cruz, a cruz é a identidade do cristão. Porque quando você olha para ela, você pensa o quê? Né? Eu nego a mim mesmo, eu tomo a minha cruz e sigo a Jesus, certo? Então, a nossa identidade como cristão é olhar para Jesus. Quando eu olho para Ele, eu consigo saber quem eu sou. Eu consigo saber qual é a minha condição e o quanto eu preciso do Senhor. Outra coisa doida, né, louca do evangelho é entender, né? Entender o quão pecador eu sou. Mas entender o quão amado eu sou. E se você é amado por Jesus, manda um foguinho, manda um glória a Deus, porque, gente, nós estamos num formato online. Eu sei que na sua casa você falou um glória a Deus agora, porque eu falei que você é amado, correto? Mas as pessoas precisam ver você manifestando que você está feliz por esse amor. Então, manda um fogo, manda um glória a Deus, manda Jesus, eu te amo. Eu quero ver esse chat cheio, gente. Certo? Além das pessoas verem o quanto você está regozijando pelo que Jesus fez, YouTube, né, essa plataforma aqui que nós temos para falar com você, vai entender que essa mensagem de salvação é importante e que ela precisa chegar a outros lares. A gente tem que ter essa cultura hoje em dia, né? Que o que nós estamos fazendo aqui pode chegar aos confins da terra. Jesus profetizou isso lá atrás, antes de subir aos céus, não foi isso? Até os confins da terra. Vocês vão começar aqui mais perto e vão mais longe e vão chegar aos confins da terra. O mundo precisa saber que Jesus vive e que Ele nos ama. O mundo precisa saber que a gente entender e colocar na condição de pecador, de dependência, mas além disso eu entender o quão eu sou amado muito mais, né? Então, eu sou pecador, eu entendo que eu sou pecador, mas eu entendo que eu sou muito, muito, muito amado por Deus, e você é amado por Deus, não importa o que você faça, não importa o que você fez, você é amado por Deus. Olha só, a gente está falando de um assassino, e Jesus olha para ele com olhos de amor. Jesus não amou o que esse homem fez até ali, mas esse homem reconhece e fala: Jesus, ó, eu realmente pisei na bola. Jesus, realmente eu mereço o que eu estou passando aqui, eu mereço. Gente, galera, qual que é a postura que nós estamos tendo ultimamente? Deus, você não está olhando para mim, eu estou passando por isso. Como? Eu sou seu filho, eu não mereço passar por isso, cortar a minha luz, cortar a minha água, eu estou desempregado. Deus, eu não mereço isso, Deus. Mas olha o que esse cara está falando. Deus, eu me reconheço. Eu estou no lugar que eu deveria estar. Eu deveria estar aqui mesmo. O Senhor não merece, porque você não fez nada, você não matou ninguém. Eu matei. Então eu reconheço que eu estou errado. Mas lembra-te de mim. Eu sei que eu não mereço nada, mas lembre-se de mim. E é esse coração que Deus procura. Todos os homens da Bíblia pecaram. Todos, menos um. Só Jesus que não pecou. Mas por que eles foram especiais no sentido de ser lembrados?
A gente está falando de caras que viveram há mais de 2000 anos atrás. Por que essas histórias não acabam? Por que nós não paramos de falar sobre eles? Porque eles reconheceram quem eles eram. E reconheceram que eles eram dependentes de Deus. Davi errou muito. Errou e errou feio. Mas uma coisa ele tinha. Que ele queria, que ele amava esse Deus. Que ele reconhecia os seus pecados. E por reconhecer, ele entendia o quão amado ele era por Deus. Vocês estão entendendo? A gente vai ter um outro exemplo disso, né? Em Mateus 15, 21, que diz assim: Então Jesus deixou a Galileia rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele, suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Jesus ignorou a mulher, gente. Ela veio falar isso para ele, me ajuda. Ele ignorou, lembrando que, ela não era uma pessoa, ela não era uma judia, ela não era do povo de Jesus, certo? Olha, era da Galileia, olha só. Não, ela era da... Cadê? Ela era uma mulher cananeia, os cananeus, certo? Um povo que era até inimigo dos judeus. Né? E Jesus não dá resposta nenhuma. Então os discípulos insistiram com ele. Mande-a embora. Ela não para de gritar atrás de nós. Tipo, tira essa mulher chata daqui que ela tá gritando. Jesus disse à mulher: Fui enviado apenas... Para que eu me perdi. Fui enviado apenas para ajudar as ovelhas perdidas do povo de Israel. Ou seja, eu vim para o meu povo, né? A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajude-me. Jesus respondeu: Não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Algumas traduções vão chamar de cachorrinhos. Jesus chamou a mulher de cachorra, de cachorrinha. Você está entendendo? Olha só. 27. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Aí ele fala assim para ela: Mulher, sua fé é grande. Disse-lhe Jesus: Seu pedido será atendido. E no mesmo instante a filha dela foi curada. Olha só, qual é a mentalidade dessa mulher? Eu sei quem eu sou, eu sei que eu não mereço, que eu sou, mal, mas eu sei quem tu és, e tu és o Filho de Deus. E o que sobrar da tua glória, eu sei que você veio para o teu povo, mas o que sobrar da tua glória é o suficiente para mim. Entende? Tem gente que está colocando Deus na parede, porque não tem certas coisas, não está vivendo certas coisas. Não, a gente tem que ser grato por tudo que ele nos dá, porque ele nos ama. E o que ele fala para ela? A sua fé, olha só, ele fala para ela que a fé dela era grande, mas aonde estava a fé dela? Neste amor de Jesus, de entender a condição dela, entender quem Jesus era. Por isso que essa mulher, estamos falando dela hoje aqui. Então, a esperança dela era onde? Era no amor do Filho de Deus e na bondade dele. Aonde está a sua fé agora, irmão? Se você encontrou Cristo, sua fé tem que estar nele. Não importa o que você passe. Não importa, Nós cantamos aqui uma música aqui na igreja, que fala os meus votos, Então ele fala: na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, no dia bom, no dia mau. Independente do final, ele diz pra gente: contigo estarei. É um casamento, é uma aliança que ele fez com a gente. Nós somos a sua noiva e ele cuida de nós. Sempre por amor. Beleza? Beleza. Então, qual que é a atitude, que entra a salvação? É o evangelho. E o evangelho é saber quem eu sou, mas ter a revelação de quem Jesus é. E quando eu sei quem Jesus é, eu entendo a minha posição. É isso. É isso que Deus quer de nós. E é isso que você precisa sair por aí dizendo.
Eu não me canso de dizer, a mulher samaritana, ela não foi procurar um tutorial na internet de como pregar. A mulher samaritana não foi comprar um livro, ela saiu dizendo aquilo que Jesus fez por ela. E você muitas vezes está retendo isso. Você pode falar, mas nossa, minha história com Jesus é tão sem graça. Não, não é sem graça. Qual é a tua história com Jesus? Te pergunta e pede para vocês escreverem aqui, vocês não escrevem. Vocês têm vergonha de falar? Essa mulher não teve. E o testemunho dela trouxe uma cidade para fora. A gente tem que dizer, gente, Deus fez isso por mim. Deus fez isso por mim. Continua fazendo isso por mim. Vale a pena. Fale, mas as pessoas só vão saber se você falar, se você escrever. Nós estamos numa era que não é só falar mais agora. Nós temos uma arma na nossa mão de evangelização, ó, uma arma evangelística. Você está usando o seu status do WhatsApp para quê? Para reclamar? Ou você está usando o seu status do WhatsApp para falar, Jesus, ó, eu não sou merecedor, mas eu conheci alguém que me ama apesar de quem eu sou. O seu Instagram, você está vindo para a igreja para adorar? Eu vou lá para levantar a mão, vou para cantar, para orar. E como é que as pessoas que te conhecem, que trabalham com você, vão saber? Às vezes, né, aquele crente agente secreto, né? O 007. Ele só é crente de final de semana. Galera, pega seu Instagram no meio do culto, pega seu celular, grava alguma coisa e posta. Não adianta só a gente estava vendo um podcast essa semana, né? Não adianta só eu colocar o canal da igreja aqui e as pessoas vão vir. Porque não foi esse movimento que Jesus ensinou, não foi isso que ele falou? Faça uma igreja, fica parado e as pessoas vêm? Não, ele falou, ide por todo o mundo. E ó, pegar a sua rede social e compartilhar algo é fazer o id. Pega o seu celular, se você tem Instagram, se você tem status, você tá no meio de um culto, você lê alguma coisa na Bíblia, a gente posta, não precisa falar nada, tira uma foto e coloca. Mas você precisa falar. Você precisa dizer. Amém? Bom, vamos lá. Vamos para concluir, gente. Então, o que é salvação? Né? O que é salvação? O que é salvação? O que é salvação? 43. E Jesus lhe respondeu, eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. E essa é uma pergunta interativa, ou seja, vocês vão responder para mim. Qual que é a palavra mais importante dessa frase de Jesus? Eu lhe asseguro que você estará comigo no paraíso. Eu quero que você escreva aí qual é a palavra mais importante dessa frase. Enquanto eu escrevo aqui, beleza? Renan, qual que é a palavra mais importante dessa frase? Para mim, comigo. Exatamente. Tem gente que vai colocar paraíso, né? Que eu lhe asseguro. Mas a palavra mais importante dessa frase é comigo. E o que é comigo? É unidade. Comigo é, se eu estou no lugar, você está também. O Renan está comigo aqui. Vocês estão comigo nessa transmissão. Nós estamos juntos. Olha só o Rei do Universo, Criador dos céus, da terra e do mar. Está te chamando para viver com Ele, junto com Ele. Nós estamos com Ele. Há um texto, eu não vou lembrar agora o endereço, mas diz que nós estamos sentados nas regiões celestiais, aqueles que estão em Cristo. Então, se você está em Cristo, você está sentado nas religiões, ó. Nas regiões celestiais com Ele. Então,
comigo, gente, é tornar-se um com ele. Um com ele. Olha que coisa linda. Acabamos de falar de casamento aqui, não foi? Um com ele. Eu sou um com a Jéssica. Um corpo, um pensamento, um propósito. Jesus está te chamando para ser um com ele. Isso é salvação. E a salvação não vem só quando morre, gente. Tá, meus amigos, meus camaradas, galera de Jesus. A salvação não inicia no fim. Para esse cara, sim, ele estava cumprindo uma pena de morte. Mas a salvação já começou quando você se voltou para Jesus e falou: Jesus, vem morar no meu coração. Entre em meu coração, me dê luz, seu amor, né? Tem uma musiquinha que fala assim também. A partir do momento que ele passa a morar e fazer morada no seu coração, habitar em você, certo? Você já passou a viver esta salvação. Mas é só conceito, Renan? Eu ganhei, tá acabado? Salvação é vida, é estilo de vida. Salvação, o que que é? Ela requer o quê? 3 etapas. A salvação requer 3 etapas. Pronto. Melhorou? Tá. A salvação requer 3 etapas. Qual que é a primeira etapa? Morrer. Aquele que quer ser meu discípulo. E gente, não é que Jesus não está sendo seletivo aqui. Ele está te dando uma escolha aqui. Ele não está falando assim, ó, sai fora vocês que não querem. Não. É aquele que quiser. Eu amo todos, tá? Mas meu discípulo de verdade é aquele que nega-se a si mesmo. Então, é a morte, é morrer. Morte. Renúncia. Abandonar pecado. Ah, mas ué, você falou que não é livro de regra. Não, não é livro de regra. Mas eu deixo de fazer certas coisas porque agora eu sou um com Jesus. Eu estou aqui, falando com você. O Renan saiu da casa dele para ligar um computador, para deixar esse cenário pronto. Olha que coisa bonita, gente, né? Por que ele fez isso? Por que eu estou aqui? Porque nós estamos cumprindo um propósito. E eu tenho certeza que não existe um propósito de ouvir só. É renúncia. É renúncia. Entende? Então, a gente tem que matar esse velho eu. Matar este orgulho. Existe um livro muito bom, algumas pessoas aqui da comunidade já leram, Deuses Falsos, do Timothy Keller. É uma boa leitura para você que tem esse problema ainda de renunciar a coisas. Ah, mas eu não tenho tempo com a família, que eu não tenho tempo com não sei o quê, que eu queria ficar de boa em casa. Gente, você pode ter isso. Mas mais importante que isso é que o mundo precisa saber que existe um Jesus. Entende? O mundo precisa saber. Você está numa comissão. O que é uma comissão? Nós estamos com ele em uma missão. Nós somos um corpo. Jesus nos chama de corpo, ele é o cabeça. E esse corpo todo está em uma missão. Qual que é? Revelar quem Jesus é. Como é que você tem revelado Jesus? E aí, chega na segunda coisa, porque Jesus morreu, Renan. Mas o que aconteceu ao terceiro dia? Ressuscitar. Ressuscitar é uma nova vida. Ele te chamou, porque não é só morte. Percebam, o que é renunciar? Então, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Viu, Renan? Eu não posso ir na balada, eu não posso fumar, eu não posso beber, eu não posso fazer uma tatuagem, eu não posso fazer não sei o quê. Só que não é um caminho só de morte. Entende? Porque se eu ficar só nessa de não poder,
Eu estou fazendo alguma coisa? Se eu estiver no meio dos meus amigos, numa faculdade, numa escola, num emprego. Ayrton, vamos... não posso, sou da igreja. Vamos no cinema assistir... Não, eu não posso, sou da igreja. Vamos ali, o pessoal vai ali no barzinho, vamos lá tomar... Não posso, sou da igreja. Ele tá vendo alguma diferença na sua vida? Ele só tá sabendo que você não pode. Não. Não é verdade? Aí ele vai olhar pra isso e falar assim, você é crente pra quê? Não pode fazer nada? Pra quê? Que vida é essa em abundância que eu não posso fazer nada? Porque nós cristãos, eu me incluo nisso, tá? Tudo que eu falei aqui eu me incluo, gente. Não sou dono da verdade, pelo amor de Deus, né? Sou tão pecador quanto qualquer outro. Mas qual que é o problema do cristão? Ele é só viver a vida do não. Não. Não é só morte. Jesus ressuscitou e agora eu tenho uma nova vida. Agora, o que eu passo a fazer sendo nova criatura, né? O que eu faço sendo nova criatura? Então, o que um filho de Deus faz? Você está entendendo? Ele ama, ele se preocupa. Você está na faculdade, tem alguém com muita dificuldade. Você vê que o cara tá sem dinheiro, seu colega lá. Quer que eu pague um lanche para você? Você vê que uma colega, né, mulher que compra às vezes até roupa a mais. Você vê que alguém tá precisando, trabalha do seu lado, a pessoa vai trabalhar com a cabeça furada. Você traz as duas camisetas e fala, não tô usando, pensei em você, O que você tá fazendo pelo outro? Você tá entendendo? O que você tá fazendo? Você tá amando as pessoas? Você tá compartilhando isso? Porque eu não posso... alguém me chamou pra algum lugar numa quinta-feira à noite. Alguém te chamou pra fazer alguma coisa hoje, por exemplo. Aí você falou assim, hoje não dá, porque na minha igreja tem um culto online e tal. Eu não posso ir. Tá. Mas o que essa pessoa precisa entender? Que você só não pode? Não. Né? Ela precisa ver coisas diferentes em você para que ela possa querer fazer o mesmo. Entenderam? Essa pegada. É por isso que nós olhamos para a igreja hoje, ela tá morta. Porque é a igreja do não. E pouco estamos fazendo. Nós estamos olhando para nós mesmos o tempo inteiro. Entende? Hoje eu não posso me reunir com você, tá? Mas amanhã eu vou me reunir. E além disso, eu vou compartilhar isso que eu vi ontem, sabe que eu falei que não podia? Então, eu vou compartilhar com você aquilo que eu aprendi. Mas nós não estamos fazendo isso. Nós estamos preocupados com o quê? Com a nossa reputação. O cara vai me achar um chato porque eu vou falar de Jesus. Ele vai achar mais chato se você não fizer coisas, não explicar, do que se você chegar nele e falar assim, eu não faço isso por causa disso. Eu não faço isso porque isso não convém mais pra mim. Porque eu encontrei um Jesus que me ama apesar de tudo. E eu me sinto completo. Entende? Então, nova vida. O que você faz a partir dessa nova vida? Gente, Paulo caiu do cavalo. E a vida dele mudou. Foi instantâneo? Não. O cara teve processos. Ficou 3 dias cego, sem comer, sem se alimentar. Pensando, Deus, nossa, que pancada que você deu na minha cabeça. Não foi nos meus olhos. A minha cabeça acabou de explodir, porque, nossa, o Senhor era isso. Deus, o Senhor era tudo isso, é o que eu quero. A partir de hoje é o que eu quero. E a vida de Paulo nunca mais foi a mesma. Ele matava pessoas pelo evangelho. Agora ele amava pessoas pelo evangelho. Amava acima de tudo. E é o que Deus, segundo mandamento, né? Amai o seu próximo como a ti mesmo. Então, se eu me amo, né? Eu preciso amar o Renan da mesma forma, ou mais. O que ele precisa de mim? Entende? E terceiro, o que aconteceu, Renan? Jesus morreu, ressuscitou, e aconteceu o que com ele? Depois de ressuscitar? Para onde ele foi? Para onde ele foi? Foi reinar, né? Reinar com o Pai. Onde está Jesus agora? Jesus está à destra de Deus agora. Ele está nas regiões celestiais. Jesus está com o Pai. E ele está reinando, porque ele é o rei.
Ele é o rei, ele é o rei. Ó, várias músicas hoje já, hein? Certo? Ele é o rei. E agora ele te chama para ser um nós com ele. Lembra do comigo? Agora somos nós. Venha. Se eu tenho um rei que tá me chamando para reinar com ele, logo eu sou o quê? Um príncipe. Um rei tem poder e autoridade. E este rei dividiu poder e autoridade comigo e com você. E aí? Então, um rei, um príncipe, né? Um príncipe, ele não pensa assim, ó. Ai, Deus, me dá um emprego, eu preciso de um emprego, Deus, porque a minha família vai passar fome, porque eu não vou poder mais passear, porque eu não vou mais poder ir na sua igreja, Deus, ó, eu não vou conseguir mais na sua casa, porque se eu não tiver dinheiro para colocar gasolina, como é que eu vou para a igreja? Como é que eu vou te servir, Deus? Como é que eu vou pagar a internet para assistir os cultos daquela igreja lá? Um filho de Deus, um príncipe pensa o quê? Pai, aonde você quer que eu estabeleça seu reino? Eu perdi o emprego hoje, mas eu te pergunto, aonde eu vou estabelecer o seu reino? É em casa? É um home office em casa? É vendendo um cachorro quente? Eu tenho certeza que você vai prover, porque reinar com ele é entender que ele cuida de nós. Foi que Jesus falou o tempo inteiro. Eu cuido de vós, eu cuido de vós, eu cuido de vós. Né? Se o seu um pai aqui da terra que é mau, sabe dar coisas boas aos filhos, quanto mais ao meu pai que está no céu. Né? Qual o pai que pedirá um pão, o pai vai dar pedra? Você está entendendo? Antes de tudo, ele já foi preparando o nosso coração. Ó, viva na dependência. Você é príncipe. Mas você não é um príncipe para você pisar na cabeça dos outros. Você não é imperador para sair conquistando reinos. Você é príncipe. Você estabelece um reino de paz e de justiça. Você olha a partir do céu. Você está sentado nas regiões celestiais. Então, os seus olhos são celestiais. Então, um reinado secular, ele pensa o quê? Ter poder é salvar a mim mesmo. Então, eu vou construir aqui um império, um poder bélico muito grande para que se vier um mal, eu vou explodir esse mal. E eu vou estar salvo. Esse é o olhar secular, certo? Mandar, desmandar, subjugar as pessoas. E um reino é se entregar para que as outras vidas sejam salvas. Sair da posição passiva. Pode olhar os filmes da antiguidade lá, gente. O rei ia na frente. Um rei justo ia na frente, com o cavalo dele. E muitas vezes ele era o primeiro a morrer. Jesus nos chamou para reinar. Mas o reinar de Jesus é se entregar. Quanto você tem derramado a sua vida pelo outro? Eu convido você que às vezes ligou aí e tá atarefado, reassiste. Vale muito a pena. É um ensinamento que Jesus nos ensinou que é primordial para a gente poder ter uma vida com Ele. E Ele está te chamando, você que está em casa aí olhando para essa tela, para esse celular, Deus está te chamando para reinar com Ele. Só que um rei, um príncipe do céu, ele doa a sua vida. E eu pergunto para você, o quanto você tem doado a sua vida? Eu já fui amado. E eu continuo sendo amado todos os dias pelo meu Pai. Somos enriquecidos de graça, não é verdade? Nós somos completos pelo seu amor. E agora, o que eu faço? Deus, agora me entrega por este bairro, me entrega por esta rua que eu moro, me ajuda a me entregar por essas pessoas que trabalham comigo todos os dias. Quanto você tem derramado a sua vida por cada um? Às vezes a bola tá quicando na sua frente e você não chuta. Alguém chega e fala assim, nossa, tô morrendo de dor de cabeça aqui no emprego e essa dor não passa. Pô, é a tua hora, é nesse lugar. Né? Quicou a bola, chuta pro gol. Posso orar por você? O meu Deus cura. Meu Deus é o Deus que cura. Meu Deus é o Deus que salva. Alguém me falar pra você, nossa,
meu casamento tá mal, o meu filho tá na droga, eu não sei o que fazer mais. Não, eu sei o que você pode fazer. Eu conheço um Deus que ele é libertador. Eu conheço um Deus que ele não nos deixa desamparados. E aí você começa a falar. Às vezes as oportunidades vêm e nós não aproveitamos. Só que num jogo de futebol, se eu perco muita oportunidade, o que acontece? Eu perco o jogo. Talvez eu não tenha mais, talvez daqui a outro tanto de tempo. Estejam preparados. Sabe, doar a vida. Tava falando aqui pro Renan, sabe, essa coisa do negar-se assim, era muito mais difícil para mim. Eu queria ter meu tempo para jogar meu videogame, eu queria meu tempo para minha diversão, para minha família, não sei o quê. Hoje em dia eu não consigo mais perder tempo com jogo. Jogo lícito, tá, gente? Jogava FIFA, essas coisas, viu? Eu não consigo mais perder tempo com jogo, com bobeira. Isso é bobeira, eu tô perdendo tempo. É proibido? Claro que não. Você pode fazer o quanto você quiser. Mas isso deixa de ser prioridade, sabe por quê? Porque quem está reinando com Cristo, a prioridade é falar e revelar o meu Pai, revelar esse reino. Então, que nós possamos aprender o que este ladrão, né, o que este criminoso aprendeu. Pai, eu quero o evangelho. Eu não quero ser religioso. Eu não quero te pôr contra a parede com a minha libertinagem e minha cara de pau. Deus, eu quero o evangelho. Eu quero reconhecer. Eu reconheço quem eu sou, mas eu reconheço o quanto o Senhor me ama. Então, amado, aceite esse amor de Jesus, né? Renuncie, ressuscite como uma nova pessoa e reine com o Pai. É para isso que ele está te chamando. O ladrão lá, Dimas, está com Jesus até agora. Está com ele lá, nas regiões celestiais. É isso que você quer para sua vida? É isso que eu quero para minha. Certo? Então, é isso. Né? O que nós aprendemos aqui? Gente, se você se encontrou com Jesus ou você acha que se encontrou e a sua vida continua a mesma, começa a rever coisas. Se você acha que a prioridade ainda é o seu bem-estar, o seu entretenimento, as suas coisas, começa a colocar a barba de molho, porque tem coisa errada. E que não seja eu falando que te convença, mas que o Espírito Santo do Senhor possa convencer você. Possa convencer o seu coração. Amém? E não tem como eu terminar uma mensagem dessa sem a gente orar. Então eu vou convidar você para orar nesse momento. Né? Que nós possamos orar junto ao nosso Senhor. Amém? Pai, muito obrigado, Jesus, pelo seu grandioso amor, Pai. Nós aceitamos este evangelho. Obrigado, Senhor Jesus, por nos amar apesar de quem nós somos. O Senhor nos ama. Pai, que nós possamos responder este amor. Nos levantando e sendo quem o Senhor nos chamou para ser, Pai. Nós fomos chamados para ser filhos, nós fomos chamados para cumprir um propósito. Então, Espírito Santo de Deus, nos coloque neste lugar, nos ajuda, Pai, transforma as nossas vidas, que as nossas vidas nunca mais sejam as mesmas, que nós possamos se encontrar contigo, Pai. Se alguém aqui que está nessa transmissão, ou vendo este vídeo, Pai, nunca teve uma experiência, Pai, que o Senhor se revele a essas pessoas. Que o Senhor possa falar aos seus corações, revela como o Senhor nunca se revelou, Jesus. Não para nos provar nada, mas que nós possamos ser ativados, Senhor. Que nós possamos amar as pessoas assim como o Senhor nos ama. Que nós possamos doar as nossas vidas e que nós possamos estar contigo. Nós queremos ser um, assim como o Senhor é um com o Pai. Nós também queremos ser um contigo, Pai. Nós possamos ter o mesmo propósito, o mesmo entendimento. Que aqui nós possamos desenvolver dons e talentos. Que nós possamos fazer sinais e maravilhas para que os outros creiam que o Senhor é Deus, Pai. E que o seu nome seja exaltado através de nós. É isso que nós te pedimos, Jesus. Em teu nome te agradecemos. Amém. Galera, muito edificante, né? O Senhor falou muito no meu coração. E que ele possa ter falado no seu coração. Volte mais vezes, assista outras vezes, enfim. Anote e passa para frente. Senão essa palavra vai morrer. Vai ficar aqui no YouTube, aqui, ó, engavetada. Ela precisa de você para que ela chegue a outras pessoas. Beleza? Então,
Nós nos vemos na próxima quinta-feira. Se não serei eu, será o Vitor ou a Andaluzia. Mas uma coisa é certa, nós estaremos aqui falando deste Jesus e deste evangelho. Beleza? Fiquem na paz do Senhor e até a próxima transmissão. Grande abraço. Tchau, tchau. Deus abençoe. Peraí, tá gravando ainda?